Cristonomamente está no ar mais uma vez com uma bomba solta do profeta Mirim, profeta Miguel, of the King of the Power, the Mema the Best e Mema the Cover. Vamos ouvir o que o profeta Mirim finalmente confessou ao Pablo Marçal. Nós vamos acabar de ter aqui uma confissão direta do profeta Miguel em como verdadeiramente tudo aquilo que ele tinha feito ali naquele momento na igreja, que é um lugar onde nós temos contacto com a presença do Espírito Santo, não passou de uma inspiração, não é? Nós temos que arranjar técnicas para profetizar. Será que isso é bíblico? Fique sempre com a Bíblia. Eu quero te convidar, antes de começar este conteúdo, a se inscrever no canal. Quero desejar uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada, independentemente do horário que você for ver este vídeo. Mas, por favor, não esqueça do like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder. Seja por WhatsApp, seja por Facebook, Instagram, não importa. Eu quero que você compartilhe este vídeo porque as pessoas precisam saber que afinal esse of the King of the Power, afinal, foi tudo um grande mal-entendido. O profeta Mirim vai explicar para nós e nós vamos ouvir. The King, the Power, the Best. Primeiro que não é uma frase pronta, não é uma frase pensada, não é uma frase... Eu ouvi ele falar isso... Não, mas ele fala exatamente errado do jeito que você fala. Ele fala exatamente errado. É o que eu tô te falando, você é uma cópia dele então. Não dele, da frase. Eu copiei a frase, não ele. Mas é. Ouvi aquilo e falei assim, poxa, cara, off the King, nunca tinha ouvido isso. E aí num culto, eu estava... Foi aqui em Alphaville, inclusive, esse culto. E aí eu estava pregando, depois de 1h30 de mensagem, aí tinha um casal assim sentado. Aí Deus me deu uma revelação e falou assim, olha, fala para eles que Deus está mudando a rota, Deus vai que eu vou direcionar, que eu cheguei e falei assim, olha, Deus vai colocar vocês dentro de uma nação. Se você perceber a revelação, até ali, eu não falei qual nação seria. Falei assim, Deus vai colocar vocês dentro de uma nação. E eles olharam assim, eu falei assim, e sabe qual que é a nação? Eu vou falar o nome do país, vocês vão pisar. E lembrei desse Off the King. Falei, aí foi eu. Falei assim, Off the King, the Power, the Best. Vocês vão pisar naquela nação. Falei inglês. Quer um dado? Esses caras estão nos Estados Unidos. Até para entregar uma revelação, até para ser usado por Deus, você tem que ser estratégico. Tá, e o que você aprendeu depois de ver essa zombaria nacional contra você? Você falando The King, the Power, o que você aprendeu? Eu aprendi que não adianta. Toda vez que você vai... Isso, até você sabe muito bem disso. Quando você cria algo novo, quando você é levantado para algo, infelizmente as pessoas vão te perseguir. As pessoas vão te caluniar. Então, como vocês puderam ouvir... O profeta Miguel, que eu às vezes eu fico a pensar que nem Jesus, queridos, nem Jesus precisou de um nome tão destacado para fazer-se destacar o seu chamado. Ou seja, ele não precisou de um nome tão destacado para para cumprir aquilo que ele foi designado para fazer aqui na terra. Jesus foi predestinado para morrer por nós, para ter um ministério, mas ele era Jesus, ele tinha vários nomes, mas ele não se destacava, ok? E eu fico impressionada como estas pessoas, sem generalizar, porque graças a Deus ainda existem lugares, volto a dizer aqui, este canal é um canal de apologética cristã, nós fazemos aqui reatos, mas eu quero dizer uma coisa, eu não sou contra as igrejas, eu congrego, tá bom? Agora, o que eu sou contra é a palhaçada que nós temos vindo a assistir ao longo desta jornada de caminhada cristã. E você vai ter que tomar uma decisão, dependendo do lugar onde você está. Se você começa a ver que a tua igreja está a entrar num caminho aonde você percebe, e você precisa do discernimento que eu sempre falo aqui, você percebe que essa igreja está, de facto, a ficar mais escura, mais preta. Nada contra as igrejas pretas, mas está um negócio estranho, não é? Mas já, isso a gente vai falar numa outra altura, tá? Um dia eu vou trazer aqui um reato aqui de uma igreja aqui que eu vi, muito abençoada. Nada diferente do que uma discoteca. Então é o que nós estamos a perceber nos dias de hoje. E o profeta Miguel ele já tem 3 títulos. Ele é pastor para muitas pessoas, ele é missionário, ele é cantor, ele é profeta, enfim, ele é muita coisa. É muita coisa. E ele acabou de confessar
que aquela profecia que ele lançou, que nós vamos agora ouvir a original e vamos falar sobre isso. Vamos ouvir a profecia original antes de dar a minha opinião, por favor, vamos lá. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. Então, vocês acabaram de ver a profecia que ele lançou, of the king, the power, ou seja, ele estava a dar uma profecia para um casal. E o momento em que ele estava a profetizar, ele já estava a falar em línguas antes de entregar essa profecia, essa revelação. Porque profecia ou revelação, meus queridos, ela tem que vir de uma inspiração divina, ou do bem ou do mal. Ou vai para o bem, ou vai para o mal. E a palavra do Senhor diz que o que não vem de Deus é de procedência maligna, porque o que vem de nós somos maus. Palavras do próprio Jesus. Não há ninguém bom a não ser Deus. Quando ele se voltou para aquele jovem rico e quando ele se aproxima de Jesus e diz, bom mestre, ele olha e diz, não há ninguém bom a não ser Deus. Por que me chamas bom se não há ninguém bom a não ser Deus? Só que o que nós conseguimos perceber aqui através do profeta Miguel, se é que se pode chamar assim, um Miguelzinho, é que ele teve uma temporada fora das redes sociais devido a essa situação toda que aconteceu, essa confusão, mas ele voltou pior que aquilo que estava, porque ele continua a achar, e nós já ouvimos aqui, que a conclusão que ele tira é que as pessoas não aceitam, de facto, algo diferente, algo novo. Sendo que a palavra de Deus, ela não é novidade para ninguém. A palavra de Deus, ela era, é e será sempre, eternamente. Então, fique com a Bíblia. O que não estiver dentro da Bíblia, sai fora. Seja beriano. O profeta Miguel lançou uma profecia e depois, passado este tempo todo, ele vai para um debate. Não é propriamente um debate, é tipo uma entrevista, não é? Com o Pablo Marçal. E quando ele diz que o Pablo Marçal faz ali aquele debate com ele, e é quando ele realmente confessa que usou essa frase como inspiração, porque é uma técnica. Afinal de contas, os profetas da autoridade canônica bíblica, eles usavam técnicas para profetizar. É isso, profeta Mirim? Será que eu ouvi bem? Digam-me o que é que vocês acham aqui nos comentários para eu saber. Porque isso é novidade para mim. Mas isso não está na minha Bíblia. Técnicas para poder profetizar. Eu vou falar aqui o inglês do meu pastor e vou induzir aqui nesta profecia. Isso não existe, queridos. Quando uma pessoa profetiza algo, ou quando alguém é usado por Deus para trazer uma profecia, coisa que nos dias de hoje, eu vou ser muito honesta, se você não concordar comigo, tudo bem na mesma, mas é uma opinião. Está muito difícil. Já está difícil de ouvir assim, diz o Senhor, porque a pessoa fala, mas a pessoa já fica escaldada. Quanto mais, por quê? Por conta do quê? Daquilo que a Bíblia diz. A gente conhece as pessoas pelos frutos. Que frutos essas profecias têm dado nos dias de hoje? Lá em Mateus 24 é o que diz. Acautelai-vos dos falsos profetas, que ninguém vos engane. E é depois pela árvore nós conheceremos os frutos. Então, que frutos esses profetas, sem generalidade, têm dado? Eu prefiro ficar com a Bíblia, que é a minha profecia. Esta é uma profecia. Se você vai à igreja só para ouvir profecia, querido, você está a perder o seu tempo. Porque você precisa se deslocar muitas das vezes quilómetros. Eu tive uma fase na minha vida que eu tinha que me deslocar para ir para a igreja, levava 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Então, se você precisa de estar na igreja para ouvir, afinal o teu intuito de ir à igreja é ouvir profecia, então esqueça de ir para a igreja. Porque isso não é bíblico. O Deus que fala contigo na igreja é o Deus que fala contigo na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, inclusive no anonimato. Deus é um Deus aonde, o quê? Ele quer um anonimato contigo. Fecha a porta do teu quarto e eis-me que estou aqui para te ouvir. Só que as pessoas não querem. As pessoas continuam a acreditar
que se não tiverem numa multidão de gente que nem conhecem, nem sabem em que espírito é que estão, porque quando eu digo isso, é que a Bíblia diz também que nós devemos analisar os espíritos. Então eu vou para um lugar, eu não conheço ninguém, e eu saio de lá com a minha bênção, sem discernimento nenhum, venho-me embora para casa e sou orientada para ir para os Estados Unidos, porque eu, segundo o profeta Miguel, disse que eles iriam pisar no Morphing the King the Power, the Member the Best, the Covid the King the Power. Isso não é nada, querido. Isso é uma vergonha para o Evangelho. É um moço que tem 15 anos de idade. 15 anos de idade já com uma soberba, uma altivez, que de certa forma, vamos ser sinceros, todo defeito tem uma coisa construtiva, que é a altivez dele foi uma forma de ele se posicionar sobre uma situação e não se deixar cair por uma situação. Ele conseguiu se defender. Agora, vamos lá. Será que isso procede, isso vem de Deus? Isso vem de Deus? Então eu estou numa igreja, Deus me usa e queima os meus lábios como queimou os lábios de Isaías, e eu vou profetizar, eu vou entregar uma profecia para alguém e depois eu vou copiar a frase do pastor ainda por cima o inglês mal expressado, mal falado. Isso é profecia? Sinceramente, queridos, será que Deus é assim tão baixo? Será que Deus é assim tão baixo nível que vai usar a boca de um menino de 15 anos de idade para entregar uma profecia que orienta a vida de uma pessoa? Atenção, profecia exorta, consola e edifica. Para orientar tem que ter muita confirmação. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. Nós estamos a viver tempos onde as pessoas, eu particularmente, graças a Deus, eu nunca me deixei influenciar por profecia nenhuma. Eu já tive profecias, já me lançaram profecias que não se cumpriram de forma alguma. Não se cumpriram, e mais. Mas também já teve uma única profecia que se cumpriu sim. Então você vê a escala e você vê a percentagem que a maioria dessas profecias que a gente ouve são da carne, são carnalidade. E pior, vai mexer o quê? Quer ver como é a estratégia do inimigo? Quer ver como é a estratégia do inimigo? Ainda que o inimigo também adivinha. Existem muitos espíritos de adivinhação dentro das igrejas. Existe muita prática umbandista. E eu não estou aqui a fazer nenhum tipo vamos lá, eu respeito todas as religiões, mas como se pode considerar uma igreja cristã evangélica onde você vê que a maneira como as pessoas se manifestam é exatamente os mesmos traços, as mesmas formas de pessoas que estão no candomblé, na umbanda? Não é à toa que a Bíblia diz para nós analisarmos os espíritos. Pessoas que convidam esse rapaz, esse moço de 15 anos de idade que era para estar a estudar a Bíblia porque ele nem os versículos ele consegue citar, porque ele não se lembra. Como que com essa altivez, orientado por outros pastores, que pastores são vocês que estão a orientar esse moço com 15 anos de idade? Apenas 15 anos de idade. E isso é complicado, queridos. Porque ele é um miúdo muito inteligente, ele é um miúdo que tem um mecanismo de defesa através da sua soberba e altivez. Ele tem um mecanismo de defesa muito bom, mas ele não está a caminhar para um caminho de luz. Então, eu quero realmente saber a sua opinião no que diz respeito a isso. Deixe aqui nos comentários e tire as suas próprias conclusões. Não se deixe influenciar por profecias enganosas. Não se deixe influenciar. Não vá para a igreja para ouvir profecia. Se você quer saber qual é a vontade de Deus na tua vida, quer saber como é que Deus vai te orientar, leia a Bíblia, ora, dá mais trabalho. Deus é um Deus de comunicação. As pessoas não querem nem falar com Deus, mas querem ouvir o que Ele vai falar pela boca dos outros. As pessoas têm essa postura, me perdoem, vocês não são cristãos, são crentes. Porque crente até o diabo é. Então é importante que nós venhamos a abrir os nossos olhos
e que possamos, em conjunto, analisar através desse reato se mais uma vez o profeta Miguel acabou de confessar que esse of the king de power não foi algo que veio do Espírito Santo de Deus. Foi algo que veio da sua mente estratégica. Ele falou aqui por palavras. Então tirem as vossas conclusões e é esse o vídeo de hoje. Muito obrigada pela tua audiência e não se esqueça, cristão não mente.